Saudamos a todos os nossos ouvintes, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que nós estamos mais uma vez, com a graça de Deus, entrando no vosso lar para vos levar a palavra de Deus, a palavra que nos dá fé e fé para o arrebatamento. Nessa oportunidade, querido ouvinte, estaremos lendo as Escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 10. Vai ser uma leitura um tanto extensa, Apocalipse 10, do versículo 1 até o versículo 10. Mas antes de lermos essa escritura, vamos ouvir um hino, e após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus.
Apocalipse capítulo 10, versículo 1 a seguir, nos diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: Sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz do que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele se fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Que Deus abençoe e acrescente assim suas bênçãos à palavra que foi lida nessa oportunidade. Eu quero, ouvintes, comentar um pouco, vamos falar um pouco sobre essa profecia de Apocalipse capítulo 10. São 2 pontos aqui que eu quero, com a graça de Deus, observar com nossos ouvintes. Primeiramente, ouvintes, nós queremos falar sobre esse anjo forte. Quem é ele? Também queremos falar sobre o anjo, o 7º anjo. Quem é ele? E também sobre esse livrinho aberto. O que significa isso para a igreja? Ouvintes, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é escrita por maneiras simbólicas. Mas hoje os teólogos, pessoas estudiosas da Bíblia, eles quebram a cabeça buscando interpretar o sentido, interpretar aquilo que a Bíblia diz. E esquecem que a Bíblia diz que a palavra do Senhor não é de particular interpretação. Ou seja, somente Deus, somente através da via de Deus, podemos ter a Bíblia esclarecida então para nós. E a Bíblia diz que Deus não revela os seus segredos, a não ser aos seus servos, os profetas. Então, o único que tem o direito de revelar a palavra de Deus é um profeta enviado e vindicado por Deus. Agora veja, ouvintes, que esse anjo forte que aparece com um pé no mar e outro pé sobre a terra, ele é Jesus Cristo. Nós já vamos mostrar aqui o porquê que ele é Jesus Cristo. O 7º anjo, que nós vemos aqui no versículo 7, na voz, mas nos dias da voz do 7º anjo, esse já é o mensageiro de Deus enviado para a 7ª era. Porque se nós observarmos no livro de Apocalipse, nós encontraremos aqui no capítulo 2 de Apocalipse, nós encontraremos sobre as 7 cartas enviadas às 7 igrejas. Cada igreja dessa, ela é uma era. Porque veja que Deus determinou para os gentios 7 eras, ou seja, 7 tempos, podemos dizer de uma maneira mais simples. E em cada um desses tempos, Deus enviou um mensageiro, o qual
tinha uma mensagem para aquele tempo. Deus trabalhava através daquele mensageiro. Nós vemos a primeira era, que foi a era de Éfeso, no qual o mensageiro da primeira era foi o apóstolo Paulo. Nós temos a segunda era, que foi a era de Esmirna. O mensageiro da segunda era foi Irineu. E assim temos a terceira, quarta, quinta, sexta e a sétima era. Nós vamos ser rápido para ganhar tempo. Na sétima era, é a última era. Fora essa sétima era, ela termina com o arrebatamento. E para a sétima era, Deus enviou também um mensageiro, o qual ele veio com uma mensagem para o povo da última era. E esse mensageiro é o sétimo anjo, porque existem os anjos celestiais e anjos terreais, os quais são mensageiros de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós podemos hospedar anjos em nossas casas sem mesmo saber que são anjos. Quer dizer, um mensageiro de Deus, ele é um anjo enviado para aquele tempo. O sétimo anjo, então, ele vem com a mensagem para a sétima era, para a última era. Ele vem trazer uma mensagem de restauração. Ele vem também trazer, porque essa mensagem que esse sétimo anjo traz, ela não é somente uma mensagem de restauração, vamos dizer, levando a nossa fé de volta à fé original. Claro que esse é o ministério do sétimo anjo, porque lá no livro de São Mateus, capítulo 17, o ouvinte encontrará o Senhor Jesus dizendo que, em verdade, Elias viria primeiro e restauraria todas as coisas. O que é restaurar? Restaurar quer dizer trazer de volta ao original. Restaurar não é reformar. Reformar é dar uma tapeada. Agora, restaurar é fazer aquilo voltar a ser como era no princípio, quando aquilo foi criado. E a Bíblia diz então que esse mensageiro da sétima era, ele viria com uma mensagem de restauração. Também você encontra, precioso ouvinte, no livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, você encontra Jesus dizendo, o Senhor Jeová dizendo assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Eu pergunto a você, quando é o grande e terrível dia do Senhor? O grande e terrível dia do Senhor é quando o Senhor Jesus vir. Será um grande dia para quem estiver preparado, mas um terrível dia para aqueles que ficarem. Agora, o que esse Elias iria fazer? Ele diz assim: ele converterá o coração dos filhos de volta aos seus pais. Quem são nossos pais na fé? São os apóstolos. Quem são os filhos na fé? Somos nós. Somos gerados pela fé apostólica. Então veja, precioso ouvinte, que esse mensageiro, ele viria com uma missão de converter o coração dos filhos de volta aos pais. Está lá em Malaquias 4, versículos 5 e versículo 6. Também, precioso ouvinte, nós encontramos, como já citamos, em São Mateus capítulo 17, versículo 10 ao 11, os discípulos perguntando a Jesus se verdadeiramente Elias viria primeiro, se era necessário que Elias viesse primeiro. E Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Restaurar quer dizer trazer de volta ao original. Em outras palavras, levando a nossa fé de volta à fé dos pais apostólicos. Você encontra também no livro de Atos, capítulo 3, no versículo 21, você encontra a Bíblia dizendo: convém que o céu contenha a Jesus. Quer dizer, convém que o céu segure a Jesus até o tempo da restauração de tudo. Leia Atos capítulo 3, versículo 21. Era necessário que o céu contesse, segurasse a Jesus até que tudo fosse restaurado, até que tudo fosse levado de volta ao original. Porque a fé original é a fé ensinada aqui na Bíblia, é a fé apostólica. O batismo em nome do Senhor Jesus, a Santa Ceia com vinho puro, pão asmo, não um pão fermentado,
o lava-pés após a Santa Ceia. Então, a fé original, as mulheres no seu devido lugar, a doutrina como deve ser, tudo como os apóstolos ensinaram. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram deixando, a ideia do homem foi tomando o lugar, foi tomando o controle, e foi simplesmente entrando e desfazendo a verdadeira fé. Por isso era necessário que Deus enviasse uma mensagem que restaurasse de volta a fé da noiva, conforme a fé apostólica. Então veja vocês, ouvintes, que aqui no livro de Apocalipse 10, nós observamos esse anjo forte. Esse anjo forte, ele é Jesus. Como eu disse para vocês, que o mensageiro dessa era, ele não veio somente para restaurar, mas veio também para revelar os mistérios que estavam escondidos na Bíblia. O Apocalipse, nós encontramos muitos mistérios, os quais as pessoas deduzem, isso quer dizer isso quer dizer aquilo, são deduções. Mas veja que esses mistérios, eles têm um significado. E como citamos, somente um profeta tem a autorização de Deus para revelar esses mistérios. Então veja vocês, ouvintes, que esse sétimo mensageiro, sétimo anjo da sétima era, ele veio com um objetivo, com um ministério de restauração, porque já lemos aqui a Bíblia dizendo que ele viria e restauraria todas as coisas, e também com o ministério de revelar os mistérios. Ele veio com o ministério de revelar os mistérios, os segredos de Deus que estavam escondidos nas Escrituras, escondidos na Bíblia. Então veja vocês que João, se você observa, João, ele, quando olhou, a Bíblia diz que ele olhou em cima no céu, olhou embaixo na terra e não viu nenhum homem digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Quer dizer, revelar, abrir. Por exemplo, você olha os 7 selos do Apocalipse, tudo são mistérios. As pessoas deduzem, isso quer dizer isso quer dizer aquilo. Mas um profeta de Deus, ele tem a autorização de Deus, ele tem esse ministério para revelar, então, esses mistérios. E veja vocês que João olhou e não viu nenhum digno de abrir o livro, e nem de desatar os seus selos. E a Bíblia diz que João então chorava muito, por não haver ninguém digno. Mas quando João estava chorando, ele ouviu uma voz que disse: não chore, João, eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então quem que era o único digno de abrir o livro? Era o leão. E João disse, olhou para ver o leão e viu o que? Um cordeiro ensanguentado. Então o único digno de abrir o livro era o Senhor Jesus Cristo. Agora veja vocês, ouvintes, que a Bíblia diz também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, se não me falha a memória, que o mesmo Senhor desceria do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ou seja, a vinda de Jesus sucederia nessas 3 etapas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O alarido significa o quê? Uma mensagem. Então essa mensagem do sétimo anjo já é o alarido. Isso mostra que a vinda de Jesus já iniciou. Então vemos que esse anjo forte, ele estava com um pé no mar e outro pé na terra. E ele tinha na sua mão um livro aberto. Esse livro aberto significa a Bíblia revelada, os mistérios de Deus revelados. Porque o único que podia abrir esse livro era o Senhor Jesus. Então nós vemos que esse anjo forte do Apocalipse é o Senhor Jesus. Agora você diz, mas a Bíblia, você pode dizer assim, bem, mas você disse que é o sétimo anjo que revela. Sim, o sétimo anjo, ele é o porta-voz do Senhor Jesus. A revelação dos mistérios da Bíblia e também a restauração da fé da noiva, voltando até a fé original, conforme os apóstolos tinham, ela vem através do ministério do sétimo anjo. Esse sétimo anjo é um homem enviado por Deus nessa última era. Logo no final estamos dizendo o nome desse mensageiro, porque cada era teve seus mensageiros, e essa última era tem o seu mensageiro, o seu nome.
Agora você diz, mas se veio através dele a revelação, então não foi Jesus que revelou? Foi Jesus, sim. Porque o único digno de abrir o livro era Jesus. Mas Jesus, ele abre esse livro e entrega através de um mensageiro. Através do 7º anjo. Então vejam vocês que o anjo forte, ele está com o livro aberto, quer dizer, a Bíblia revelada. E ele mostra para João e diz, toma esse livro, pega ele, coma. Ele será doce na sua boca, como mel. Mas no seu ventre, ele será amargo. Então veja, ouvintes, João no Apocalipse, o qual recebe o livro aberto, ele é um tipo da noiva. João simboliza a noiva, porque a noiva de Jesus, ela recebe o livro aberto das mãos do Senhor Jesus, que entregou através desse 7º anjo. Agora, a noiva recebe esse livro aberto. Agora, ela não somente recebe, mas somente para ter ou para ter o conhecimento, para colecionar as mensagens. Não. A noiva, ela recebe esse livro aberto e ela está incumbida a comer. Comer quer dizer se alimentar desta revelação. Por isso, ouvintes, eu digo para você, Deus está fazendo algo nesses últimos dias. O mundo não está vendo, as denominações não estão vendo, mas o Senhor Jesus, ele veio já ele veio e entregou esse livro aberto na mão da noiva, através de um profeta, o qual Deus prometeu que enviaria nos últimos dias. E a noiva de Jesus, sobre os 4 cantos da terra, ela está recebendo esse livro aberto e está se alimentando dela. Porque essa mensagem a qual nós pregamos, a qual nós anunciamos, ela não é uma teologia de um homem. Essa mensagem, ela é a Bíblia aberta, ela é a Bíblia revelada para a noiva de Jesus. Por isso, ouvintes, a noiva do Senhor Jesus, se você quer fazer parte da noiva do Senhor Jesus e ser arrebatado, eu digo uma coisa, ouvinte, Deus está reunindo a noiva em um lugar, e esse lugar é na palavra revelada. Deus enviou o 7º anjo, o qual é o profeta Elias, que ele disse que enviaria antes do grande e terrível dia do Senhor. Assim como Deus enviou João Batista antes da primeira vinda, o qual também veio sobre o ministério de Elias. Só que João Batista veio no ministério de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Isso também fala em Malaquias 4 ali, versículos 5 e 6. João Batista tinha o ministério de converter o coração dos pais aos filhos. Mas o profeta desta era agora, ele tem o ministério de converter o coração dos filhos aos pais. Porque João Batista, ele converteu o coração da lei para a graça, dos pais da lei para a graça que estava vindo através de Jesus. Mas o ministério do 7º anjo, o ministério do profeta que vem precursar a segunda vinda de Jesus, ele veio para converter o coração dos filhos aos pais, quer dizer, o nosso coração de volta a nossos pais apostólicos. Muitos dizem assim, quando Jesus diz em São Mateus capítulo 17, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, muitos dizem, esse é João Batista. Não é, porque João Batista não tinha o ministério de restauração. Se ele viesse restaurar algo, ele teria que restaurar a lei. Mas João Batista não restaurou nada, somente levou o povo da lei para crer na graça que estava nascendo. Então, ouvintes, esse anjo forte de Apocalipse 10, ele é Jesus, com o livro aberto na mão. E ele entrega para quem? Para a noiva, através do seu mensageiro, através do 7º anjo. Porque diz assim, na voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, quer dizer, quando ele tocar a sua mensagem, se cumprirá todos os segredos de Deus, todos os mistérios, desde ali do jardim do Éden, o mistério ali que hoje muitos dizem que Eva comeu uma maçã, e isso e aquilo outro, tudo isso foi revelado através do ministério desse 7º anjo.
ou os 7 selos, o cavaleiro do cavalo branco, quem é ele? O cavaleiro do cavalo vermelho, ou preto, vermelho, o cavaleiro do cavalo amarelo, o 5º selo, as almas embaixo do altar, e assim todos os mistérios da Bíblia foram revelados através do 7º anjo. O anjo forte, o Senhor Jesus Cristo, entregou através desse 7º anjo a Bíblia aberta para a noiva, a Bíblia revelada. E a noiva tem a incumbência de comer esse livro, comer essa mensagem, se alimentar dela. E ao se alimentar dessa mensagem, ela então está se alimentando da palavra de Deus. Agora, por que a Bíblia diz que seria doce na boca e amargo do ventre? Por quê? Porque é claro, quando você começa a ler a revelação enviada por Deus através desse mensageiro, isso é doce, isso é glorioso, você vê os mistérios sendo abertos. Mas quando você come, então isso se torna amargo no seu ventre. Você é criticado, você é perseguido. Mas é importante, ouvinte, que a noiva, ela se alimenta. E o mensageiro dessa última era, o nome dele chama William Branham. Ele foi o homem que Deus enviou, vindicado. A coluna de fogo desceu sobre a cabeça dele. A mesma coluna de fogo que apareceu para Paulo ali no caminho de Damasco. Veio sobre a cabeça do profeta de Deus. Certa vez ali nos Estados Unidos, no rio Ohio, ele estava batizando um grupo de pessoas. E quando ele batizava a 17ª pessoa, desceu do céu uma luz sobre a cabeça dele, sobre centenas de pessoas que estavam ali. E daquela luz saiu uma voz e disse: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu trarás uma mensagem que precursará a minha segunda vinda. Ou seja, João Batista foi o mensageiro que veio para anunciar, preparar o povo para a primeira vinda. Mas Deus enviou o 7º anjo agora com uma mensagem para preparar a noiva para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ouvintes, é hora de um despertamento. Apocalipse capítulo 18, versículo 4, a Bíblia diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Essa é a voz do mensageiro, essa é a voz do 7º anjo, da mensagem de Deus dizendo para a noiva: sai da confusão, sai do sistema denominacional e venha para dentro da palavra. Ainda é tempo, ouvinte, de você dar ouvido a Deus, a voz de Deus. Essa voz de Deus não é mais uma denominação, mas Deus está preparando um povo para o arrebatamento. Há uma mensagem enviada por Deus, através do 7º anjo, recebida do anjo forte, o Senhor Jesus, o livro aberto, a mensagem revelada. E se você deseja, ouvintes, literaturas, mensagens pregadas pelo 7º anjo, pregadas pelo profeta desta era, William Branham, você pode escrever para o endereço que será citado, e nós estaremos enviando essas literaturas gratuitamente até o seu lar, para você ter conhecimento dessa palavra, desta revelação, para você ter em suas mãos esse livro aberto, a Bíblia aberta, porque essa mensagem não é uma interpretação de homens, não, essa mensagem é a Bíblia revelada para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, ouvinte, e que você possa receber esse livro aberto. Receba essa Bíblia, receba esse livro aberto e alimente a sua alma para que você esteja preparado para o arrebatamento. Deus vos abençoe em nome de Jesus.